contar-lhes hoje duas histórias que o inscrito Francisco me mandou e agora compartilho com vocês. Vamos para a primeira. O vizinho lobisomem. Certo dia, alguns homens estavam conversando sobre um cabra que era valente que só molesta. E um deles disse que esse cara se confiava no facão dele. Outro homem falou que esse cara tinha travado uma luta com um desgramado e um lobisomem. De acordo com a história, a mulher desse homem que estava de resguardo, pois tinha recentemente dado à luz, em uma certa noite estava em casa sozinha. Viu quando um animal estranho começou a rondar sua casa. Ela fez a menção de espantar, pensando se tratar de um jumento. E com aquilo, o animal saiu correndo e com um único pinote, saltou a porteira lá na frente e soltou um uivo aterrador de gelar até a alma. Quando ela percebeu do que se tratava, desistiu de afugentar o animal e voltou para dentro de casa. Foi então que ela se lembrou de que o vizinho tinha uma fama de se transformar em um lobisomem e se trancou-se dentro de casa. Com um pedaço, chega o seu marido, todo rasgado e ensanguentado, dizendo que tinha brigado com o lobisomem lá na estrada. Ele contou para ela que voltava para casa quando se encontrou com o tal do lobisomem que vinha do outro lado da estrada. Quando pensou que não, o bicho que fingia estar passando pela estrada pulou para cima dele e foi briga para mais de 30 minutos. Era faca usada para lá, o lobisomem pulando para cá. A briga foi feia que só os cambal. Para resumir a história, o vizinho era o lobisomem, que foi atrás do homem que dizia que era valente para tirar prova. Só que ele não contava que o velho era brabo mesmo e meteu o facão no bicho. Vamos para a próxima história. O lobisomem faminto. Uma mulher foi trabalhar em uma fazenda e, do nada, chegou 3 rapazes pedindo trabalho também. Ela falou com seu marido, que explicou a situação para eles. Enquanto isso, um dos homens, que era meio moreno, olhava para sua filha recém-nascida. A mulher percebera que o tal sujeito olhava muito para sua bebê e que, uma vez, viu até mesmo um dito cujo cheirando sua criança. Então, encafifada, ela resolveu perguntar a um dos homens o do porquê que ele fazia aquilo, se era porque ele gostava de criança e tudo mais. Foi então que o rapaz começou a lhe contar um caos que só ela teria que ficar sabendo. Aquele rapaz começou a lhe contar que ela tivesse cuidado com sua criança. E ela, com uma pulga atrás da orelha, lhe questionou. Então o rapaz lhe disse que aquele homem tinha aquela atitude por conta que ele virava um lobisomem. Então ela disse que, se seu marido soubesse, o dono da fazenda ia colocar os homens para fora, mas teria de ser segredo, pois tanto sua vida como de sua família e a do rapaz corriam perigo. Então ela ficou de butuca levantada e percebia a atitude estranha daquele homem por longe. Em um certo final de tarde, o homem, cujo era um lobisomem, sumiu da fazenda por volta das 6 horas da noite. Antes disso, havia morrido um cavalo em uma fazenda vizinha a que elas trabalhavam. Um dos homens disse que enquanto eles trafegavam em uma estrada lateral, o animal que estava pastando ficou a olhar aquele homem até eles se distanciarem, no qual aquele homem também ficou a encarar o animal, e dias depois ele apareceu morto. Às 6 horas da tarde deram por falta dele. A mulher, como já sabia daquela história de que ele virava um lobisomem, ficou perto da sua filha o tempo todo. Enquanto ia anoitecendo na fazenda, barulhos estranhos começaram por volta da fazenda, mas o que fazia aqueles barulhos era esperto, pois não se mostrava. Então, quando já estava bem mais escuro, a criatura se mostrou, querendo entrar dentro da casa em busca da criança. A pobre mulher começou a gritar enquanto sua filha chorava e ela pediu por socorro. E foi quando as outras pessoas ouviram seus gritos e foram ao seu encontro. Viram quando um grande animal negro saiu correndo, tomando o rumo dos fundos da fazenda
e sumiu em meio à escuridão. Aquela noite, ela e seu marido não dormiram com medo de que o lobisomem retornasse. Depois de uns dias, perceberam que aquele homem não havia retornado para trabalhar. Os outros também perderam as contas e sumiram no mundo. Depois, ela contou para seu marido a história que o colega do lobisomem havia lhe falado. E essas foram as histórias, e eu espero que tenham gostado. Boa noite e fiquem com Deus.